Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por estar aqui esta noite para adorar a Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias comigo, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 13. E depois daqui nós iremos para Apocalipse, no capítulo de número 1, e nós leremos a partir do verso de número 12 do capítulo 1 de Apocalipse. Glória a Deus. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus não nos reuniu aqui em vão. Quantos irmãos ainda aí, alguns encontram o texto sagrado, eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão a Deus, a gratidão ao pastor Will pela oportunidade, representando o nosso pastor, e a cada um dos irmãos que tem se esforçado, se empenhado para estar aqui, deixado a sua casa. Como eu costumo dizer, o nosso Deus paga e paga bem, Ele paga cada um dos nossos esforços. Capítulo de número 16, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 12. Glória a Deus, glória a Jesus. E depois nós vamos folhear alguns textos de Apocalipse e alguns outros textos, se assim Deus nos permitir. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo de número 12, diz assim o texto sagrado: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Tome o seu assento, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos em uma noite especial, sublime, culto de Santa Ceia. Esta é uma das maiores celebrações e festas da igreja enquanto aqui na terra. E eu não poderia deixar, irmãos, numa noite como essa, de falar de outra pessoa a não ser do Senhor Jesus.
Eu amo falar de Jesus. Eu amo falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu amo falar dele. Irmãos, como pregador, não há alegria maior no meu coração do que ter o privilégio de poder abrir a minha boca para falar do meu Salvador, do meu Senhor, do meu melhor amigo, daquele que nunca me abandonou, daquele que nunca desistiu de mim. É uma alegria para mim hoje, é um privilégio para mim poder falar para vocês hoje um pouco mais da pessoa de Jesus. E eu acho lindo esses dois textos que nós lemos, porque um deles, Jesus se apresentando ainda quando estava em carne aqui na terra, ele vai se apresentar aos seus discípulos e vai fazer uma pergunta. O pastor Will esteve pregando domingo passado na nossa igreja, e uma das perguntas de Jesus, das diversas, foi essa. E Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos: quem dizem os filhos dos homens? O que estão dizendo por aí? Quem sou eu? Quem é o filho do homem? O que eles estão dizendo de mim? E aí os discípulos, um acanhado, o outro acanhado, um olha para o outro e diz assim: olha, uns estão dizendo que o senhor aí é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, e outros até que é Jeremias. E aí Jesus agora vai replicar eles, e Jesus diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta é maravilhosa, irmãos, porque na verdade, quando Jesus pergunta isso para os discípulos, Jesus estava sondando ali o coração dos discípulos. Nós somos assim, irmãos, né? A gente tem dificuldade de falar na cara das pessoas. Tem gente que não tem muito não, né? Tem gente que não tem muito papa na língua. Tem gente que fala o que dá na telha, mas a maioria de nós que tem um pouquinho mais, né, de educação, de etiqueta, a gente tem um pouquinho de dificuldade de falar com as pessoas olhando no olho e falar as verdades que a gente às vezes tem vontade de falar. E Jesus, já sabendo disso, ele falou assim: olha, o que os homens aí estão dizendo? E os discípulos, como nós fazemos várias vezes, os discípulos assim: olha, tem um pessoalzinho ali, sabe, um amigo meu falou, um colega meu disse, sabe, aquela história assim, um amigo meu viu, né? Os amigos ali, os colegas estão falando que o senhor é João Batista, o senhor veio no espírito de João Batista, o senhor está com o espírito de João Batista. Outros estão dizendo que o senhor veio como Elias, outros como Jeremias, e começam a falar, né? Aí, mas Jesus olha e diz assim: tudo bem, né? Se eles lá fora estão dizendo isso, se vocês que estão perto de mim, quem vocês dizem que eu sou? E essa noite, essa pergunta vem para mim e para você essa noite. Lá no mundo, lá fora, eu não sei o que dizem que o nosso Cristo é. Uns dizem que foi um fanático, outros dizem que foi um enganador, outros dizem tantas outras coisas. Mas e você? O que você diz que Jesus é? O que ele é para você? O que ele representa para você? O que ele representa na sua vida? Quem Jesus é para você? O que Jesus fez na sua vida? O que ele representa na sua vida? Quem que ele é para você? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu poderia dizer aqui sem medo que Jesus, lá no princípio, lá no Bereshit, no princípio, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, Jesus, ele é a fonte de toda a criação. Jesus, ele é a fonte, ele é o Criador, ele é a obra da criação, ele faz todas as coisas, ele cria todas as coisas. É por isso que João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e por intermédio dele, e sem ele nada do que existe seria, porque tudo veio dele. No meio de toda a Bíblia, no meio de toda a história, ele é o centro sustentador de toda a criação, porque Jesus não só criou tudo, Jesus sustenta tudo como ele criou. Jesus é aquele que não só cria, Jesus é aquele também que ele sustenta o que ele criou. Eu queria dizer isso para você com toda segurança e certeza essa noite. Jesus não é aquele que cria alguma coisa e deixa você
comece a ver navios. Jesus não é aquele que cria e depois desaparece e diz: olha, eu dei o exemplo, eu fiz o que fiz, agora você dá seus pulos para fazer. Não, Jesus ele sustenta o que ele cria, Jesus ele sustenta o que ele forma, Jesus ele é o centro de sustentação do eixo da vida humana. Jesus é o centro de sustentação de todo o universo. Nele paira todos os pilares que sustentam a ciência, a filosofia, todo o centro de tudo que existe. Ele é o centro da sustentação. Aleluia! E quando nós vamos para o final da Bíblia Sagrada, lendo toda a história da Bíblia, e nós olhamos para o último capítulo de Apocalipse, quem que Jesus é? Jesus ele é a ponte que liga do final para a eternidade. Ele é o elo que liga o que é mortal para o que é imortal, o que vai deixar de existir para o que nunca mais deixará de existir. Esse é o Jesus que você veio adorar aqui esta noite. No final, ele será a ponte pela qual nós vamos caminhar o dia, porque ele vai mostrar para mim e para você que valeu a pena servir a ele, valeu a pena ser fiel, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena não deixar o pecado de lado e não abandonar a cruz, valeu a pena. Você vai ter uma eternidade pela frente. Jesus é o elo que liga a vida mortal, o que é finito, o que acaba, ao que é eterno. Jesus, ele é essa ponte que liga. Oh, irmãos, é por isso que quando a Bíblia diz que nós devemos trazer a lembrança tudo que nos traz esperança, não existe outro nome, não existe outra pessoa, não existe outro personagem, não existe um ícone de Hollywood, não existe um pastor, não existe um padre, não existe um papa, não, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. O dia que você estiver triste, é Jesus. O dia que você estiver alegre, é Jesus. O dia que você ganhou tudo, é Jesus. O dia que você está na lama e perdeu toda a esperança, Jesus é a sua fonte de esperança. É Jesus. Como eu amo falar de Jesus, como eu amo a pessoa de Jesus, e como não falar de Jesus sem mencionar João, o escritor de Apocalipse. Esse João, irmãos, ele tinha uma amizade íntima com Jesus, ele era aquele amigo chegado de Jesus, ele de todos os apóstolos foi o único que teve, eu não sei se um privilégio, eu não sei, irmãos, se posso dizer que privilégio, porque os outros morreram e foram ver Jesus, mas ele foi um dos únicos que teve morte conhecida como morte natural. Mas não foi tão fácil assim. Jogaram ele no tacho de azeite quente para matar ele no meio da gordura, assim dizem os historiadores. Tentaram matar ele no tacho de azeite quente, não deu certo. Então jogaram ele lá para a ilha de Patmos, isolado da sociedade, uma ilha inóspita, cheia de animais peçonhentos, um lugar deserto, um lugar onde todo mundo que ia ali era duas coisas: ou morreria por algum animal ruim, ou morreria de fome, sede, desidratação, sofreria e morreria. E João está ali, jogado, já de idade avançada. João já estava velho quando ele foi para lá. João não estava na flor da idade. João, quando foi para lá, já estava velhinho. E João lá, e eu não sei, irmãos, se João Batista, ficando preso poucos meses, ele já mandou alguém lá perguntar para Jesus: quem é o Senhor? É o Senhor mesmo? Ou vai vir outro? É o Senhor mesmo ou vai vir outro? Eu não sei como é que João estava na ilha de Patmos. Eu não sei como estava o coração dele. Uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza: todas as portas e possibilidades daqui da terra tinham se fechado para João. Não existia saída, ele estava numa ilha que não tinha como sair. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir para um lugar, uma ilha.
Se você ficar pensando que você está numa ilha, você entra em desespero, irmãos. Nós já tivemos algumas experiências dessas e às vezes sabe, ainda mais quando é uma ilha perto do Japão, irmãos, que tem esse negócio de tsunami, de terremoto, essa coisa toda. Você imagina, para onde você vai correr? Para onde você vai fugir? Não tem para onde, não tem lugar. E João estava numa ilha, todas as portas fechadas, não tinha para onde sair, não tinha para onde correr. Mas, irmãos, como é bom ser amigo de Jesus, como é bom ter um amigo como Jesus. Quando todas as portas aqui fecharam, Jesus abriu uma porta lá em cima, e a Bíblia diz: eu, João, fui arrebatado em sentidos, eu fui levado ao céu, eu fui levado a um lugar, e eu comecei a ter uma visão. E quando eu me assustei com a visão, porque eu olhei para trás e fui ver quem era, eu me assustei, e eu vi um homem, oh aleluia, eu vi um homem que ele estava vestido com um vestido assim bem comprido até os pés. O vestido era branco, tinha no peitoral dele um ouro, algo tão lindo, tão maravilhoso. A sua cabeça era branca como a lã branca, oh aleluia, e os pés dele eram como latão reluzente. Oh glória a Deus, oh irmão, que coisa linda. Oh irmãos, eu fico imaginando, João tinha visto Jesus, irmãos. João tinha visto Jesus ali desfigurado, porque João também foi um dos únicos apóstolos que acompanhou Jesus até de perto, até na última hora. Ele estava lá pertinho, ele estava lá porque, oh irmãos, ele contemplou Jesus desfigurado. Mas agora, quando ele olha para Jesus, quando ele vê aquele ser no meio dos 7 castiçais, ele olha, o olho dele como chama de fogo, o cabelo como lã branca, o pé reluzindo como latão reluzente, refinado na fornalha. Oh irmãos, a Bíblia diz que ele caiu aos seus pés como morto. Ele desmaiou aos pés daquele que estava no meio dos 7 castiçais. Agora tem uma coisa, irmão, o mesmo Jesus que quando estava desfigurado, que estava aqui na terra, a voz dele era a mesma, o jeito de ele falar era o mesmo. Olha o que ele vai falar para João: ei João, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, João. Eu não mudei desde o princípio, João. O que eu tinha feito, o plano que eu tinha desde o princípio, eu vou manter ele até o final, João. Não temas, João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. E tem uma coisa, João, eu sou aquele que vive. É verdade, João, eu fui morto, mas tem uma coisa: a morte não pôde me deter, porque agora eu não só venci a morte, João, mas eu tenho a chave da morte na minha mão, João. A morte já não pode mais parar você, João. A morte já não pode mais entristecer você, João. Oh, aleluia. Eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. E tem uma coisa, João, eu estou aqui vivo, e eu não estou só vivo hoje não, João, eu estou vivo para sempre, para sempre. Oh, irmãos, eu amo falar de Jesus, e como eu gosto de pensar na pessoa do Senhor Jesus. Eu fico imaginando a maneira que ele olhou para João, como ele falou com João. Isso não sei, irmãos, como ele falou com você, como ele apareceu para você. Quando é que ele apareceu? Você se lembra? Você se lembra como ele apareceu para você? Eu sei que tem gente aqui que a experiência dele foi lá dentro de um hospital, e Jesus apareceu para ele lá dentro do hospital. Talvez você foi dentro de uma igreja, ou talvez foi numa rua, ou talvez foi dentro de um quarto escuro com depressão, mas Jesus um dia te encontrou. Oh, aleluia!
aleluia. Jesus um dia falou contigo. Eu me lembro um dos dias quando eu estava dentro do quarto e eu pude ouvir a voz de Jesus falando comigo. Oh, irmãos, a voz dele é a melhor voz do mundo. A voz de Jesus traz calma para nossa alma. A voz de Jesus acalenta o nosso coração. A voz de Jesus, aleluia. João não tem outra palavra para expressar. Ele diz que a voz dele era como a voz de muitas águas. Que negócio é esse? Voz de muitas águas. Oh, aleluia. Irmãos, tem gente aqui que é tão rico que ele coloca uma fonte, paga um camarada para cuidar de uma fonte toda semana, para a fonte ficar lá atrás da casa, só para ouvir o barulho da água correndo, só porque gosta de ouvir o barulho daquela água descendo. Oh, irmão, se tem uma coisa que é gostoso, é o barulho da água quando ela corre. E Jesus, ele tem uma voz como a voz de muitas águas. Sabe o que é isso? A voz dele traz calma para a tua alma. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas uma coisa eu posso te dizer: o Jesus que está passeando aqui dentro, o Jesus que está aqui dentro entre nós, a voz dele é capaz de acalmar a sua alma, a voz dele é capaz de trazer alegria ao seu coração, é capaz de trazer sentido à sua vida. Oh, eu amo ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A voz de Jesus é como de muitas águas. Aleluia. A visão de João não para, porque no capítulo 5 há uma outra visão de desespero, e João vai relatando essas visões. Agora ele tem uma visão de um livro, e o desespero dele é porque ele olha e não vê ninguém capaz de abrir ou desatar os selos que está naquele livro. João está desesperado porque tem um livro, aquele livro está a história da humanidade, aquele livro está tudo o que alguém precisa, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, e tem mais uma coisa, nem podia olhar para ele. E João diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Sabe o que eu acho mais maravilhoso na Bíblia, irmãos? É que a Bíblia não esconde o defeito de nenhum dos seus heróis. Desde Gênesis, a Bíblia nunca escondeu o defeito de nenhum dos seus heróis. Você vai olhar para Abraão, ele mentiu, né? E aí você olha para o outro, cometeu pecado. Davi adulterou, homem segundo o coração de Deus. Tantos outros que vieram, todos defeituosos, com pecados, com falhas. Não tinha ninguém digno de tocar naquele livro, de abrir aquele livro, de olhar para ele, de ler ele, de fazer alguma coisa para que pudesse salvar ou fazer algo que pudesse redimir a humanidade. A nossa história, a nossa vida, ela depende inteiramente da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu me alegro quando eu escuto isso. O nosso problema, às vezes, pastor Will, e digo isso como pastor e dirigente de congregação, às vezes nós pensamos que fazemos as coisas pelo poder da nossa capacidade intelectual. Às vezes nós achamos que o culto depende de um jeito, de uma direção diferente, ou de uma pregação mais eloquente, ou às vezes que nós podemos resolver certos tipos de situações familiares, ou algumas outras coisas com simplesmente uma palavra, ou um momento de apoteose. Eu aprendi uma coisa aqui no reino de Deus: em qualquer lugar da vida, em qualquer hora da nossa história, é só Jesus que faz, é só Jesus que pode fazer,
É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que batiza no Espírito Santo, é Jesus que aviva, é Jesus que transforma, é Jesus que morreu, mas também é Jesus que ressuscitou, é Jesus que fala com a igreja, porque a igreja não é minha, eu não comprei ninguém aqui com meu sangue, graças a Deus, porque o meu sangue é impuro, mas o sangue dele é um sangue limpo, é um sangue puro, e ele resgatou a tua alma, e você hoje pode cantar como nós cantamos: eu sou livre, eu sou livre, não pelo que eu fiz, não pelo que nós podemos fazer, não porque você ouviu um sorriso bonito de um pregador, ou uma palavra bonita, não, mas foi pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Um dos anciões dá um cutucão em João: não chores, João, não chores. Eu amo essa palavra. É difícil para mim falar para você não. Mas esses dias eu estava vendo uma pessoa chorando no telefone. E a gente às vezes como pastor e lidar com o problema de tanta gente, e esse irmão chorando, eu disse: o que eu vou falar para ele? A minha vontade era dizer: não chora. A vontade que eu tinha era de pegar o problema dele com a mão e dizer: não chora, mas eu não tinha poder para isso. Há situações na nossa vida que a gente quer resolver e dizer assim: então não chora, mas só pode dizer isso. Quem tem poder para mudar a situação só pode dizer isso. Olha aqui: não chore, aleluia. Eu fico pensando na alegria desse ancião para interromper o choro de João. Irmãos, eu sou irmão do meio, e meu irmão mais velho tem alguns anos a mais que eu, né? Tem alguns anos a mais que eu, mesmo que ele ache que não tem, né? Mas ele tem alguns anos. E eu me lembro quando eu era pequeno, e eu pegava, ele ia para a escola e eu ainda não estudava, né? E aquela época tinha burquinha, né? Não sei se os irmãos sabem, bolinha de gude. E os meninos mais assim, eles tinham o costume de juntar em garrafa. Eles colocavam as burquinhas nas garrafas. E aí cada um tinha 2, tinha 3 garrafas. E meu irmão tinha umas 2, 3 garrafas. E o problema é que quando ele ia para a escola, o que eu fazia? Eu pegava a garrafinha dele e eu saía para jogar a bolinha de gude, caçapinha, né? E o que acontece, irmãos? Às vezes eu perdi um monte, porque os meninos eram maiores, mais velhos que eu. E aí eu dizia: não vale, olha o meu tamanho, né? E eu queria apelar com eles: não vale, ó. E a coisa mais que eu gostava de fazer, irmãos, era perto da hora de meu irmão sair da escola. E a escola era na rua de casa. Quando vinha meu irmão, eu dizia: você vai me devolver tudo. E eu não aguentava um tapa daquele rapaz. Mas quando meu irmão estava chegando, dizia: meu irmão está chegando aí, você vai devolver tudo. Né? E aquela época tinha um negócio na escola, você perguntava: quantos anos seu irmão tem? Porque parecia que a idade ia resolver alguma coisa. Daí ele falava: meu irmão tem 15. Ah não, mas o meu tem 17. Com coisa que esses 2 anos ia fazer uma diferença, mas pra gente fazia. Eu dizia: meu irmão está chegando aí, quando ele chegar você vai ter que devolver essas burquinhas. Eu fico vendo a alegria desse ancião de dizer para João: não chora, João, olha quem está chegando aqui, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E agora eu olhei, já não estava mais no meio dos 7 castiçais, ele estava no meio do
trono e dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou um livro da destra do que estava sentado no trono, porque esse livro nunca saiu da mão de Deus. O livro da tua e da minha história nunca saiu da mão de Deus. Esse negócio que, irmãos, tem gente que gosta de dar poder para Satanás, irmão. Tem gente que gosta de dar ibope para o inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem Jesus tem tudo. Porque a nossa história não fica na mão, à mercê do inimigo. Não, crente, para com essa história. Veio uma seta e me acertou. Isso é seta do diabo. Eu estou sendo atingido pela seta do inimigo. Não, a tua vida está na mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Talvez você está passando uma provação, um vale, mas é a mão dele que está sobre a sua vida. Eu acho maravilhoso, irmãos, que Jó, mesmo perdendo tudo, ele sabia que o diabo não tinha poder para nada. Toda a conversa de Jó não tem nenhuma que ele fala do inimigo. A conversa dele é só com o papai. Em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus, Jó não murmurou contra Deus, mas ele o adorou. Sabe o que é isso? Ele reconhecia que a vida dele estava na mão de Deus. A sua vida, a sua história, ela pode estar por um fio, minha irmã. Eu me lembro quando era muito pequeno ainda também, mas isso marcou a minha vida. O meu pai estava quase morrendo, estava deplorável a situação do meu pai, mas Deus tinha usado uma profeta. Talvez você já esqueceu o que é isso, né? A gente está numa Assembleia de Deus ainda, não? Assembleia de Deus tem glória a Deus, tem aleluia, tem língua estranha, tem amém. A gente não pode estar dentro de uma igreja que só tem nome, não, irmãos, placa, não. Tem que ter a presença e a glória dele aqui entre nós. Aleluia, a gente está numa Assembleia de Deus, irmãos. Deus ainda levanta profetas e homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, porque Deus não mudou, e você pode dar liberdade para Deus te usar. Aqui você tem liberdade para levantar a mão e dar glória a Deus, levantar a mão e dar aleluia. Ninguém vai te proibir de fazer isso. É melhor você dar glória a Deus, aleluia, do que ficar no celular. É melhor você dar aleluia e falar em línguas estranhas do que perder a glória e a unção de Deus. E Deus tinha levantado uma dessas irmãs do coque, irmão, e tinha dito para o meu pai que ele ia passar um vento, ia levar tudo que ele tinha, inclusive a saúde dele, e que a vida dele ia ficar por um fio, mas esse fio estava segurado na mão de Deus para ele descansar o coração dele. E não demorou 2 anos, realmente o vento fez assim, ó. Será que aqui ainda tem homem e mulher de Deus que profetiza o que Deus manda? Será que você ainda tem coragem de ouvir a voz de Deus e entregar o que Deus te manda entregar? Eu me lembro que com 17 anos eu estava saindo na porta da igreja e Deus levantou o irmão e disse assim: ei, 17 anos eu tinha, eu te dei um dom e coloquei ele na tua boca, mas ai de ti se não falares o que eu mandar tu falar.
A minha perna tremia, porque eu sei que quando Deus dá, irmãos, Deus cobra. Deus é aquele que dá dons para a igreja, Deus é aquele que levanta homens e mulheres com autoridade na obra dele, na casa dele. Por isso deixa Jesus te usar. Eu estou falando para pessoas aqui que Jesus está chamando, está querendo levantar, está querendo usar, e talvez você está com medo, tem medo da opressão, tem medo da luta, ou até mesmo se esqueceu do que é ouvir a voz de Deus. Essa noite o Espírito Santo te chama, e ele diz: eu sou aquele que te usa, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus não conta com gente frouxo, Deus não conta com gente covarde, Deus conta com crente que tem coragem de abrir a boca para falar o que Ele manda. Aleluia. Profeta não tem medo de cara feia, profeta não tem medo de fofoqueiro, profeta não tem medo de ninguém, porque ele sabe quem mandou foi Deus, e quem se responsabiliza é Deus. É Deus, é Deus. E eu lembro que aquela mulher disse que viria um vento, e veio mesmo. Com menos de 2 anos perdeu tudo, diabetes mais de 700. Hoje eu vejo algumas pessoas que a diabetes está 125, 130. Ih, meu Deus. E aí eu me lembro do meu pai com a diabetes com 680, 700. Eu me lembro que um dia nós fomos para a casa do meu tio, mas ele abusava também, né, irmãos? Nós chegamos numa feira e tinha aquela feira, não sei se você vai lembrar disso, mas aquelas feiras que tinha aqueles doces de leite, assim, que parecia uma barra desse tamanho, assim. Ela era um amarelinho escuro. E meu pai não resistia, aquilo derretia na boca, né? E ele entrou numa barra dessa aí, irmão. E tudo bem. Ele disse: nós estávamos voltando para a casa do meu tio. Ele parou num postinho. Era uma cidade, interior de São Paulo. E ele parou no postinho. Ele disse: eu acho que era bom medir minha diabetes, viu? E na hora que mediram a diabetes dele, 2 enfermeiras pegou um pela cada braço e falou: o senhor vai ter que ficar aqui tomando insulina a noite inteira, porque eu não sei como o senhor não entrou em coma ainda. E eu me lembro, um dia, eu estava atrás da porta do consultório médico, e eu escutei o médico falar para meu pai. Ele disse assim: olha, senhor Iraceu, segundo os seus exames que estão aqui na minha mão, o senhor já era para ter entrado em óbito. Eu estou aqui entregando o senhor, e eu vou te mandar para outro especialista, porque pela medicina, o recurso que nós temos hoje não tem como tratar o senhor. E o médico parou assim, colocou óculos na mesa, e eu espiando assim pela porta, irmão, era menino meio levado. E eu disse: que negócio é esse? E ele colocou assim o óculos em cima da mesa, disse: de verdade eu não sei como o senhor não entrou em óbito. E eu me lembro de ouvir meu pai falando. Disse: então, doutor, é que Deus falou comigo que Ele ia levar tudo que eu tinha, inclusive a minha saúde, mas que a minha vida ia estar por um fio, mas segurado esse fio na mão de Deus. Então, eu posso ter perdido tudo, a minha saúde, eu estar desenganado pelo Senhor, mas a minha vida está num fio segurado pela mão de Deus. Jesus está segurando na sua mão. Eu me lembro daquela canção da harpa que diz assim: com tua mão segura bem a minha. E quando eu passar esse Jordão, segura na minha mão, Senhor. E tem gente que está passando um vale tão escuro, mas eu quero te dizer essa noite que Jesus está te segurando pela mão.
E a mão dele é aquela que te sustenta, a mão dele é aquela que te dá apoio. Ele vai atravessar, porque sabe qual que é um dos nomes dele? Um dos nomes dele chama lírio dos vales. Quando você chegar no carro, antes de você sair daqui, põe no Google lírio dos vales e vai ver uma foto dessa flor, como ela é linda, ela é reluzente, e é uma flor que dá lá naquela extremidade do vale, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Mas você tem um Jesus que ele é conhecido como o lírio dos vales. E o lírio dos vales está contigo no meio deste vale. E você vai ver como ele vai fazer florescer na tua vida, porque o Deus que está aqui esta noite é o Deus que te conhece, e é desse Jesus que eu vim falar para você. Eu me lembro dos 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias. Eu vou concluir já aqui. Os 3 jovens foram jogados no meio do fogo. Oh, aleluia. Irmãos, é tão gostoso falar dessa história, porque todo mundo sabe o final dela, né? Mas eles não sabiam não, viu, irmãos? Eles tiveram coragem para falar e encarar o rei, o Nabucodonosor, mas na última hora eles falaram: ô rei, tem uma coisa, o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente que o Senhor está preparando aí. Mas tem uma coisa, rei, se ele não livrar, saiba do negócio, se ele não quiser livrar, não tem problema, eu vou continuar sendo fiel a ele, e eu não consigo me dobrar diante da sua estátua, diante do seu senhorio, porque eu já me dobrei diante daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Mas quando eles foram jogados na fornalha, e o rei olhou lá de cima, tinha um 4º homem, e ele era semelhante ao filho dos deuses. Esse era o nosso Salvador Jesus, que às vezes ele não impede de você ser jogado no fogo, mas ele caminha contigo no meio do fogo, ele vai contigo no meio da prova. E tem um negócio, o fogo não te queima, e tem um negócio, o cheiro de fogo nem na tua roupa não vai ficar. Tem gente aqui que talvez está com medo, não é nem do processo difícil que está passando, é das sequelas. É das sequelas desse sofrimento. E eu concluo. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua vida está na mão de Jesus. Ele resgatou a sua vida, foi com o sangue dele. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele tem um chamado tão lindo na tua vida. Para que desespero? Para que tanto desespero assim? Jesus está olhando para você, meu irmão, minha irmã. A minha oração é para que o temor do Senhor tome o seu coração. Tenha temor de Deus. Alegra o coração de Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja
igreja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho finos, branco e puro. Isso aqui é a igreja. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com elas as nações. E ele regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não tem um Deus que fica num trono só olhando para nós e será que eu vou deixar ele aí ou não? Como é que é? Ele mesmo desceu, ele mesmo sofreu, ele mesmo morreu por você, por mim. Não foi outro, ele não mandou outro, foi ele mesmo, foi ele mesmo. O escritor aos Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não se pode compadecer das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele mesmo veio, ele mesmo se entregou. Eu queria que você sentadinho mesmo fechasse os seus olhos agora e falasse alguma coisa para Jesus. Fala alguma coisa aí para ele. Será que sai alguma coisa do seu coração para ele? Hoje de manhã, quando eu estava no carro, eu comecei a dizer: quem és tu, Jesus?